Alguma vez na sua vida você já comprou algo de que se arrependesse? Eu já. Numa ocasião eu resolvi comprar uma cama box porque era moda. Era tão alta que eu não conseguia colocar os meus pés no chão. Eu odiei, entreguei para doação e no lugar coloquei uma cama de pallets que eu mesmo confeccionei e que é o assunto deste vídeo. Olá pessoal do YouTube, eu me chamo Rael Monteiro e este é o meu canal Sem Medo da Perereca, a vida sem pula-pula. Eu relutei em postar este vídeo, mas eu preciso demonstrar um pouco do meu trabalho artístico para inspirar também vocês um pouco de confiança. E a partir de agora eu pretendo também dar início aos vídeos de artesanato, porque esse canal está muito na culinária. E o vídeo desta vez ficou um pouco longo, porque foi o primeiro vídeo que eu gravei, o assunto é muito complexo. Eu era tímido, eu tinha dificuldades em dicção, tinha dificuldades em gravação e eu espero que vocês me entendam. Mas também espero que vocês aproveitem essa primeira aula de artesanato, porque aquela foi na televisão, foi há mais de 12 anos, não valeu. E você que chegou agora, eu peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as postagens, que também divulgue nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, sua família, vale até aquele WhatsApp da família, aquele grupo, e ajude o meu canal a crescer. Você que já é inscrito, meu muito obrigado. Você que se inscreveu agora, seja muito bem-vindo. E não se esqueça, deixa o seu like e vamos embora pro vídeo. Pessoal, me perdoa porque não tenho experiência em gravar vídeos. Apesar de eu ter sido ator de teatro, tô tendo um pouco de dificuldade em falar sozinho. Parece que você tá meio louco. Essa aqui é a cama, ó. E não vai ficar assim não. Depois eu vou terminar ela, vou mostrar como é que fica. Porque eu sou apaixonado por pátina e eu não gosto de nada cheio de frescura. Eu vou lixar tudo e vai aparecer um fundo marrom aqui. Para realmente representar uma coisa gastada pelo tempo, essa é a pátina. Vai ser uma pátina bem discreta, não vai ser tão rústica como a que eu tinha antes, quando ela era branca. Esses são os locais das gavetas que eu confeccionei. Dá para perceber aqui, é a cabeceira da minha cama. Isso é vime, que é um tipo de cipó. Essa parte marrom aqui é uma resina colorida. Estas faixas aqui são as frestas do pallet que eu tapei com esta resina marrom e este cipó. Então ficou um ornamento muito bonito. Só que com o branco ele não destaca muito, ele vai destacar muito aqui naquele amarelo. E aqui eu já fiz um tampo, vou fechar esta parte aqui, onde estão esses quadrados, vou fechar o fundo e vou fechar isso aqui, colocar uma dobradiça e isso vai ser uma espécie de baú. Ficou este resultado aqui. Vai ter que ser feito um retoque aqui com um pincel bem fino, porque eu deveria ter tirado a fita crepe no final da última demão de tinta, enquanto ela estivesse molhada ainda. Na hora de retirar, ela descascou um pouquinho aqui. Fiz um mascaramento aqui com a fita crepe. Essas partes aqui onde não estão aparecendo, tudo fica fita crepe que está protegendo esse trabalho aqui. Então vamos retirar a máscara e é isso aqui, ó, ela vai aparecendo. Esses pontinhos brancos aqui a gente corrige com o pincel. E olha aqui, pessoal, nem parece, nem lembra aquela peça toda torta, toda feia. Eu protegi as dobradiças porque eu não quero pintá-las. Esta parte aqui está uma madeira virgem, tem umas partes arrepiadas e eu vou usar aqui para selar esta madeira goma laca indiana. Vou esperar a secagem e só depois fazer o lixamento. Não adianta você lixar agora, tentar tirar esses arrepiados, porque quando você passar a goma laca indiana, a goma laca vai fazer as fibras da madeira arrepiar e você vai ter trabalho dobrado. Esta aqui é a goma laca indiana. Usem para este processo um pincel mais velho que vocês tiverem, que goma laca é solúvel em álcool, seca muito rápido, mas acaba danificando os pincéis que você usa para artes, caso você trabalhe com artesanato, como é o meu caso. Ela é de muito fácil aplicação. Na verdade, a goma laca é uma seladora que acabou ocupando papel de verniz com o tempo. Ela parece um stain, ela se impregna na madeira e acaba fazendo toda a selagem. Como é uma peça pequena, é uma peça que não vai ficar no tempo e principalmente é uma peça minha também, eu estou usando goma laca indiana. Mas poderia ser usada a seladora, mas seladora é a base de solvente, existem seladoras à base de água também. Mas para esses casos aqui, quando a madeira está arrepiada mesmo, eu prefiro goma laca indiana. Até pelo tempo de secagem, que é muito rápido. Aqui já tem umas partes, pode ver, a madeira já está secando. É uma demão só, uma demão caprichada e você consegue fazer toda a selagem da madeira. Pessoal, a goma laca já secou. Aqui, se vocês pudessem passar a mão como eu estou fazendo, vocês iam sentir essa madeira toda arrepiada.
E não faz sentido você lixar a madeira antes. A função da seladora, da goma laca em gel, é justamente essa, te auxiliar a obter uma superfície mais lisa, livre desses fiapos que a madeira causa, selar os poros. É claro, se a madeira tiver farpas muito grandes, muito salientes, você vai precisar dar uma quebrada de lixa, com uma lixa mais grossa, e aí você aplicar a goma laca, mas não deixar ela totalmente lisa a ponto de ser pintada, para depois aplicar a goma laca e as fibras se levantarem novamente. Você tem que fazer o trabalho. E agora eu vou fazer o lixamento com uma lixa 220. Assim, de princípio, aqui está mais grossinho, eu posso até usar uma lixa 180 para diminuir essa aspereza. Em seguida eu passo para 220 para manter assim uma superfície mais lisa. Segue o sentido dos veios da madeira. Nunca lixamos em movimentos circulares, sempre no sentido dos veios. E eu estou aplicando, pessoal, um fundo com uma tinta num tom de marfim. Isso é uma tinta acrílica. Estou usando uma trincha pequena. Você estica bem as pinceladas, procura não deixar excesso. Vou aplicar uma demão na parte do fundo. Estou alisando com um rolinho de espuma. Não precisa fazer pressão. O próprio peso do rolinho vai fazer o trabalho. Se você pressionar, vai arrancar a tinta que você já aplicou. Vou aplicar nas laterais, nos cantinhos, menos na parte de cima. E temos o fundo, e quando nós aplicamos a primeira demão de tinta, acontece a mesma coisa, ela costuma ficar arrepiada. Aqui eu já fiz um lixamento e usei a famosa esponja abrasiva. Essa aqui é uma 220 e você pode reutilizar inúmeras vezes. A primeira demão de tinta que usamos é uma camada muito fina, a pintura não pode ser carregada. Nunca tente cobrir uma peça de uma vez só, não cobre na primeira vez, necessita no mínimo 2 demãos, e geralmente fundo é uma demão só para preparar o terreno para pintura. A resistência dela não é tão grande, então se você dá uma lixada mais forte, você arranca a tinta que você aplicou. Eu utilizei um pincel menor para aplicar a tinta marrom. Essa aqui é tinta de artesanato mesmo, pode ser PVA, pode ser uma acrílica, só não pode ser aquele esmalte de base dissolvente, tudo base água aqui. Pode ver que eu pintei de marfim aqui e marrom em cima, porque eu vou ensinar agora a fazer aquela pátina que está no restante da cama. E não tem problema que manchou aqui, é assim mesmo, no resultado final isso vai desaparecer. E é uma demão só, não tem problema que ficaram falhas aqui, é só um fundo para fazer a pátina. Precisa fazer um lixamento só para quebrar essa aspereza, e já já vocês vão entender o que vai acontecer aqui. Retiro o pó com uma trincha velhinha, que não pode fazer pintura em cima de poeira. E agora, para fazer a pátina, no caso eu vou fazer com a vela, que é mais fácil. Você vai pegar simplesmente aqui nas quinas e vai esfregar a vela. Esfrega com força, aonde você quer que descasque. Se você não quer que descasque aqui, por exemplo, você não esfrega a vela, você vem para outro canto. Geralmente os descascados aparecem aqui, ó, nas bordas, nessas quinas aqui, onde vai ter a pedra das mãos mesmo. A gente costuma pôr as mãos aqui. O tampo vai ficar dessa maneira, então eu vou pegar aqui para abrir. Então aqui naturalmente vai fazer um descascado, então aqui eu vou fazer a pátina, que é um efeito desgastado. Você deve pintar também essas quinas aqui. Aqui tá branquinho, mas eu vou passar um marrom aqui depois, aqui e aqui, porque aqui tem um desgaste. Você pega aqui. Do outro lado, mesma coisa. Eu já terminei toda a pintura no tom de amarelo. Eu protegi as partes que eu não desejo pintar. Nós pintamos desta maneira, sem fazer pressão, apenas esticando. Eu precisei usar um pincel de cerdas bem macias para que ela não fizesse riscos. A trincha costuma riscar a superfície, então nós usamos trincha quando a tinta está mais grossa, porque ela dá uma melhor cobertura. Neste caso está muito líquida, eu utilizei um pincel de cerdas bem macias, de pelos naturais, para que não formasse riscos. Mas eu precisei de muitas demãos de tinta também. Eu já retirei toda aquela proteção, já está tudo completamente seco. Eu vou ensinar como proceder a pátina neste momento. Eu vou usar o estilete, mas eu vou usar as costas desta ferramenta. Eu começo pelas quinas, eu só vou raspar. Vejam que o fundo marrom começa a aparecer. Onde eu apliquei a vela, aquele marrom aparece. Então a gente vem com muito cuidado, não precisa exagerar, não precisa fazer uma linha contínua daqui até o fim, riscando, desgastando, fica muito artificial, fica feio. Percebam onde há a pega das mãos, nesses lugares é que a pátina costuma ser aplicada.
E podem ir de maneira sutil, porque quando vocês passarem a lixa aqui para tirar essas rebarbinhas, ela costuma evidenciar, então não exagerem. Logicamente, se isso no meio da peça não costuma desgastar muito, ela se desgasta mais nas bordas. Eu trabalhei com um senhor que toda peça que ele me trazia, ele queria uma pátina riscada do começo ao fim, tudo igualzinho. Aquilo era uma coisa horrorosa. E eu me vi obrigado a fazer aquilo. Agora eu sigo o meu próprio caminho e não tenho que viver mais esse tipo de situação. Pro meu gosto, pessoal, já está bom. Eu não vou exagerar nisso. Eu resolvi fazer umas marquinhas aqui, ó, mais pro centro. Porque é uma peça muito pesada. Logicamente, na hora de erguer, eu vou ter que fazer um bom apoio. E com certeza eu vou apoiar a mão aqui, colocar objetos aqui em cima. Essa parte do meio aqui, que é uma parte que é a parte útil mesmo, que vai servir também como um aparador esse tampo de cama. Então essa parte do centro, com certeza, naturalmente, ela vai se desgastar. Ela vai ter uma pega aqui. Então você tem que estudar muito bem isso. Estou aqui com um pedacinho de lixa número 80, grana 80. Não pode ser uma muito fininha não, nem uma muito grossa, porque vai arranhar demais. E eu vou fazer isso aqui, ó. Onde eu lixei toda a superfície, eu só vou encostar e puxar no mesmo sentido. Nada de ficar fazendo isso, circulando. Isso aqui, ó. Só puxando levemente. Se você apertar muito, você faz outra pátina. Vai virar uma pátina de demolição. Só para tirar aquelas rebarbinhas que o estilete deixa. E depois disso, nós vamos proceder ao lixamento com uma lixa mais fininha, 220, para alisarmos a superfície. Vou usar neste caso aqui minha esponja abrasiva, porque aí eu não corro o risco de fazer uma outra pátina onde eu não quero. Voltei com a cama de pallet, eu já fiz a pátina, então vou mostrar como que faz. Estou usando aqui um estilete, nestas quinas nós vamos lixar desta maneira. Onde ela tem essas quinas, nós vamos fazer uma raspagem bem sutil. Começa por cima. Aí vai depender de você. Se você quer uma coisa mais rústica, mais sutil, raspa mais ou menos. E ficou dessa maneira, ela já está toda patinada. O legal é você não fazer uma linha contínua. A pátina realmente, quando ela está na sua originalidade, a pátina original não tem uma continuidade. Uns pontos são desgastados e outros não. Ela se desgasta mais nas quinas, onde tem a pega das mãos. Olha isso. Então ela se desgasta mais uns pontos e menos em outros. Se você fizer uma linha contínua, desgastando tudo, fica muito grosseiro, muito artificial. Você vai ver logo que não está uma coisa natural. Depois eu vou dar prosseguimento ao enceramento e as gavetas aqui. Eu vou pintar num tom de amarelo mais forte. Isso aqui é o óleo de dendê, eu vou usar o tom abóbora nas gavetas e na cabeceira também. É um amarelo bem mais forte. Vou fazer a pátina também na parte da cabeceira e nas gavetas. Eu usei 2 pallets para fabricar esta cama. Este pallet que vocês estão vendo está inteiro e este eu cortei um pedaço, onde eu fiz uma emenda de mais ou menos uns 90 centímetros para completar o tamanho padrão da cama. E aqui ela é juntada por estes parafusos. Eu usei uma broca chata para fazer este rebaixo na madeira para o parafuso poder alcançar. Nesta parte aqui, que vai a cabeceira, coloquei rodízios para ficar mais fácil a locomoção. E pés, 4 pés que eu comprei, parafusei aqui com um porca-garra. Fiz um furo com a broca de 10 mm, fixei com cola epóxi a porca-garra e parafusei os pés. Aqui está a porca-garra fixada com cola epóxi. Os pés têm um parafuso, consegui fixá-los nesta porca. Vou dar prosseguimento à pintura das gavetas. Aqui vocês podem ver que tem uma pátina com fundo marrom. Ela estava com cera, eu lixei. Vou fazer uma limpeza com água rasa agora para eliminar a cera, porque se pintar por cima dessa cera ela vai descascar. Eu quero descascamento apenas nas bordas. Vocês vão ver que tem uma mancha aqui, isso é da nódoa da madeira. E são pinos, ela tem uma resina que você pode pintar quantas vezes quiser. Essa mancha vai migrar para a pintura final. Para se evitar esse problema, usa-se goma laca indiana, no caso do artesanato. Aguarda secar, faça o lixamento. Após isso, você pode aplicar a pintura. Eu já cobri com uma demão de tinta branca. Isso já basta. Quando você aplicar a tinta, ela vai cobrir, porque ficou um fundo mais claro do que a tinta de acabamento. Onde vocês aplicaram a tinta de fundo branco, vocês precisam lixar. Aqui no caso está seca,
A melhor maneira de sentir é passando a mão. Onde você sentir aspereza, você procede para o lixamento. A intenção é apenas deixar sedoso ao toque. Feito isso, você vai espanar a peça. Já terminei as gavetas e eu resolvi fazer um detalhe em cada canto. Eu usei para este detalhe das cantoneiras este molde vazado. Se chama molde vazado ou stencil. Você prende as bordas aqui para que as cerdas não se abram na hora de você pintar. E você vai usar muito pouca tinta nesse processo. Você vai molhar na tinta, tirar o excesso rodando o pincel e vai ficar só uma sujeirinha aqui. Se você puser muita tinta e direto, não vá direto no stencil. Se você for direto, você vai manchar, ela vai atravessar e vai varar na pintura de acabamento. E não é isso que a gente quer. Não se preocupe em fazer uma pintura 100% preenchida. Tem pessoas que fazem stencil e elas usam só uma sombra aqui. Fica só uma lembrança do que foi. Olha, pode ver que tá uma pintura bem transparente, é assim mesmo. Uma vez só, você posiciona o stencil no local, prende com a fita crepe, porque ela não pode andar daqui. E você vai fazer esse processo aqui, até preencher todo o desenho. E procura não movimentar o stencil, ele não pode sair do lugar. Você mantém as fitas no local, levanta uma parte, veja como está. Vai devagar, sem sede ao pote. Se não te agradar, você continua aplicando. Você pode também, com pouca tinta no pincel, fazer movimentos circulares. Ou desta maneira. Para quem está iniciando, dessa maneira é muito mais fácil. Também finalizei as gavetas. Terminei a pátina das gavetas. Eu inserei por dentro, por fora, até o fundo. Eu usei uma cera de carnaúba, uma cera em pasta. Essa aqui é uma cera de chão. Foi onde eu inserei também o estrado, as entradas das gavetas, fiz na cabeceira toda a pátina e essa região aqui vai o tampo. Vamos aguardar essa cera secar. Aqui já secou, as gavetas acabei de aplicar. Você aplica com um pedaço de estopa ou uma fibra sintética. Isso é uma fibra sintética, preenchimento de travesseiro, alguns agasalhos. Conseguem perceber o brilho que ficou aqui? Olha, aqui está bastante brilho nessa parte interna. O acabamento da pátina é o seguinte: fosco ou acetinado, no máximo acetinado. A pátina não aceita brilho. Não faz sentido você fazer uma peça desgastada e colocar brilho. Então o acabamento é encerado ou um verniz fosco. E o segredo para este brilho aqui, quanto mais você aplica cera, mais brilho vai ter. É lógico que eu apliquei uma demão só agora. Consegui um brilho muito bonito mesmo utilizando as mãos. Então estou mostrando aqui as gavetas, como ficaram com os puxadores. Os detalhes que eu fiz com stencil. Aqui no meio eles juntaram. Ali aconteceu a mesma coisa. No cantinho ficou um sozinho. Depois que você faz o enceramento, elas abrem muito mais fácil. A cama ficou bem baixinha, com cerca de 25 centímetros no máximo. Mas porque o meu colchão tem 25 centímetros de altura. Com tudo isso ela vai dar 50 de altura. Eu estava acostumado com uma cama baixa que eu tinha e resolvi fazer essa de pallets porque eu comprei uma cama box que eu não conseguia colocar nem meus pés no chão, eu odiei. Não me acostumei e eu mandei ela logo embora. Este é o tampo que tanto me deu trabalho, mas consegui finalizar. E olha como ficou interessante. Aqui dentro formou-se o baú, eu coloquei fundo, tapei os dois lados com um MDF de 3 mm, pintei num outro tom de amarelo. Olha o detalhe. Eu vou fazer futuramente uma mesinha de apoio, ficar aqui do ladinho. Ferrugei as fechaduras e elas não estavam combinando, estavam fora do contexto porque estavam muito novas. Eu resolvi enferrujá-las para ficar tudo dentro do contexto. Eu arrumei a minha cama para mostrar como ficou. Ficou ainda um espaço para cima, podem notar aqui. Posso fechar aqui e fazer um fundo falso. E lá embaixo eu posso colocar objetos que eu quase não uso e colocar esses materiais que estão lá no fundo tudo para cima, tudo em primeira mão. Ótimo, gostei muito do resultado, me deu muito trabalho. Eu não pretendia mostrar um tipo de trabalho desse agora, porque quem nunca mexeu com pintura, nunca mexeu com artesanato, pode ficar assustado. Mas pessoal, não se assustem, porque eu ainda não sei muita coisa. Eu considero que eu tenho muito que aprender. Aprendi muito mexendo nisso aqui. Eu mostrei nos vídeos, mas no meu tempo real eu tive muito trabalho para chegar nesse resultado, porque a vida é um constante aprendizado. E eu não tive quem me ensinasse. Essa técnica mesmo, a marceneira que sabia fazer, ela não quis me ensinar.
mas eu sou autodidata. Não tem coisa que eu não consiga descobrir. Eu investiguei, eu xeretei, eu levei bronca até deles, mas eu descobri o que era. E em respeito a ela, mesmo ela não ajudando a gente, em respeito a ela, que é o ganha-pão dela, eu não divulguei essa técnica pra ninguém, nunca coloquei em vídeos, em nada. É um segredo que eu também guardo comigo. Não sei quanto tempo vai durar isso, mas por enquanto eu mantive dessa forma. Mas eu nunca tive medo de arriscar. Dei muita cabeçada e consegui realizar alguma coisa na minha vida. Assim como eu aprendi, eu consegui. Quem tá vendo este vídeo pode conseguir também, é claro. Eu não aconselho vocês a caírem no mesmo erro que eu caí. Eu subi na cama e bagunçou tudo. Eu ficava olhando muito o trabalho de outras pessoas, ficava me espelhando demais e não pegava meu próprio estilo. Eu não tinha um estilo. Eu ficava muito perdido. Até que eu entendi que você pode se inspirar em outros artistas, mas você tem que se encontrar. Você tem que achar uma coisa, um estilo que te agrada. Eu me encontrei no estilo rústico, nas pátinas, nos satinês, nos decapês, nas imitações de ferro, de cobre, bronze, prata, ouro. Eu me encontrei nisso. Eu me dou bem com esse estilo. Cada um vai encontrar o seu estilo. Eu pretendo futuramente fazer vídeos mais curtos e devagarzinho na didática, porque artesanato, pintura, você tem que ter um alicerce para você continuar e chegar num ponto em que você possa desenvolver a sua técnica e caminhar sem a ajuda de outras pessoas. Você chega num ponto que você se arrisca, não deu certo, vamos começar tudo outra vez. A gente também ganha com os erros, a gente não ganha só com os acertos. Eu vou ficando por aqui. Pessoal que está chegando agora, por favor, inscrevam-se no canal se gostaram, deem um like, compartilhem nas redes sociais. Isso vai ser muito importante para mim. Eu fico por aqui e muito obrigado a todos.